Boa noite a todos, com grande alegria que nos encontramos nessa noite para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu separei aí o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Eu estou vendo aí vários amigos, boa noite, né? Boa noite aos amigos aí que estão prestigiando, e eu conto aí com a vibração de todos vocês, para que a gente possa ter os pensamentos conduzidos pelos amigos espirituais que vêm ao nosso encontro nesse momento, né? Então, nós estamos ao vivo pela página do Cefif. Muito importante isso, né? Nós estamos aí isolados, mas nos abastecendo, não só nos abastecendo de conhecimento, né? Mas nos abastecendo das energias, porque assim, toda vez que nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, falamos sobre algum assunto elevado, nós trazemos ao nosso lado, através do nosso pensamento, esses espíritos de escola que vêm até nós, né? Então nós aproveitamos a mesma psicosfera, e isso é muito importante nos tempos atuais, né? Nós precisamos disso. Então, para nós darmos início, as pessoas vão chegando aí, eu quero convidar todos para fazermos uma prece, né? Então, elevemos os nossos pensamentos agora, convidando o Mestre Jesus para estar conosco durante essa noite, durante o estudo dessa noite, que possa nos envolver em seus pensamentos. E convidamos também os amigos espirituais, o mentor espiritual de cada um, que possa, nesse momento, estar aos vossos lados, acompanhando, intuindo, soprando em nossos ouvidos, palavras de conforto, de consolo, e nos alertando para as verdades da vida. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos em tão boa companhia. Permaneçamos nessas vibrações, munidos de muita boa vontade, nos encorajando, para que assim possamos caminhar na senda do progresso. Mestre Jesus, é com alegria que iniciamos o estudo dessa noite, mas vos pedimos que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, como eu já tinha dito, né, essa noite nós vamos fazer o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E ele inicia, logo no item 1, eu vou ler para vocês, inicia com as palavras de Jesus, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Então, hoje, a nossa fala, em cima dessa fala de Jesus, essa fala de Jesus é uma fala de consolação, né? Então, o nosso estudo vai por esse caminho hoje, né? Jesus nos consolando. Nós estamos num momento muito difícil, passando por momentos difíceis aqui no planeta Terra, e acho que nós estamos precisando ouvir sobre isso e sermos consolados. Antes de mais nada, vamos só nos colocar historicamente no momento que Jesus estava quando ele disse isso, né?
Então, Jesus estava ali com os seus discípulos na última ceia. Esse era o momento. E Jesus estava assim, num ambiente íntimo, só com aqueles 12. E aqueles 12 não sabiam ainda o que ia acontecer. Né? Não tinham a menor ideia do que iria acontecer. Apenas Jesus já sabia. Então ele vem e fala assim: não se turbe o vosso coração. Tá certo que naquela hora os discípulos não entenderam, né, o que Jesus queria dizer. Mas ele já estava preparando aqueles que depois teriam um longo trabalho pela frente, levando a boa nova, para chegar até nós hoje. Então, Jesus faz isso conosco também. Ele vai nos preparando, colocando estacas, né, para que a gente possa permanecer firme. Era isso que Jesus estava fazendo naquele momento com os apóstolos. E ele fala assim: crede em Deus, crede também em mim. Todas as lições que ele tinha deixado, né? E aí fala assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Então, logo depois disso, ele seria condenado, preso, crucificado. Os apóstolos passariam por grandes dificuldades e Jesus já estava preparando. Agora vamos trazer para nós, né? Jesus também nos prepara. E aí ele fala assim: há muitas moradas na casa de meu pai. E aí nós vamos seguir dois caminhos, duas vertentes para falar sobre isso, a casa do pai. A casa do pai, a moradia exterior e a moradia interior. Né? Então, pensando na moradia exterior, nós podemos pensar nas muitas moradas. Primeiro vamos pensar nesse universo infinito que nós temos, né? Pensando em Deus como criador de tudo isso, na sua inteligência suprema, ele cria tudo perfeito, né? E essa perfeição está a nosso favor. E aí, dentro desse universo, estamos nós inseridos, num planeta chamado planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Existem outros planetas em outras condições, em mundos superiores ou inferiores ao nosso. Mas vamos nos ater ao nosso. Um planeta de provas e expiações, mas vamos dar uma olhada para a natureza. Um planeta de provas e expiações mais belo na sua natureza. Se Deus, num mundo de provas e expiações, cria o belo, numa natureza fantástica, onde nós vemos flores belíssimas, né? Então, a fauna, a flora, pássaros maravilhosos, animais maravilhosos, né? Aves, animais. Quem dirá em mundos felizes? Nós não sabemos, não conseguimos abarcar o que nos aguarda em mundos melhores do que esse. Mas o certo é que Deus, já nos permitiu, no mundo de provas e expiações, conviver com a beleza. Que amor é esse? É a primeira pergunta que me surge. Que amor é esse? Porque para mim, quando falo em morada, na hora eu penso em abrigo. Então Deus abriga a cada um dos seus filhos num determinado lugar. Nenhum dos seus filhos fica sem abrigo. Todos nós temos uma morada. Mas essa morada de acordo com a nossa condição evolutiva. E aí, quando nós olhamos esse mundo, esse universo infinito, talvez nós nos sintamos pequenos. Né? Fala, nossa, mas não consigo nem abarcar esse universo. Quando eu falo assim para os jovens, eu trabalho com matemática na área de geometria, e na geometria a gente trabalha muito com infinito. E aí eu falo assim, vocês sabem o que é infinito, né? E eles, na ponta da língua, falam que sim, é aquilo que não tem começo nem fim. Oh, nossa, é muito simples isso, né?
E aí começa a colocar condições para entender o infinito. E aí eles fazem aquela cara de interrogação, né? Por quê? Porque nós não conseguimos abarcar a grandiosidade que é esse universo infinito. Mas nós fazemos parte dele, isso nós sabemos. Então, às vezes, a gente se sente pequeno diante de tudo isso. Mas, como eu disse que hoje a nossa fala é de consolação, nós temos que pensar o seguinte: mesmo eu sendo um espírito encarnado no mundo de provas e expiações, Deus me ama, me dá um abrigo e olha por mim. Que amor é esse? Ama e cuida de cada um dos espíritos que habitam as várias moradas do universo infinito. Esse é o Deus. Se nós olharmos por esse prisma, muda a condição de que nós trazemos, né? Aquela condição de Deus que pune e Deus que é muito parecido conosco. Não é isso. É um Deus de amor. Nós começamos a ter um olhar diferente para esse Deus, que nos ama infinitamente e nos dá abrigo. E abrigo onde? Abrigo no seu coração. Porque já que ele nos cuida, ele cuida com amor. De novo, que amor é esse? E aí, vamos voltar lá na fala de Jesus. Jesus fala, né? Não turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Depois ele diz assim: eu vou. Né? Eles não entenderam para onde Jesus ia, né? Eu vou, mas vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, eu vou aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Bom, então, nós estávamos falando aí primeiro, estamos falando do mundo exterior, né? Esse mundo, esse universo infinito, muitas moradas. Temos que pensar também nas muitas moradas do plano espiritual. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Quando eu desencarnar, para onde eu vou? A minha resposta é a seguinte: olhe para o seu interior, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Porque se você se conhecer, você sabe para onde irá. Né? Então, é a minha condição. Qual é a condição vibratória que eu estou hoje? Se eu desencarnasse hoje, para onde eu iria? Então, depende da minha condição vibratória. Essa é a condição de cada um ter a sua morada. Se eu estou no mundo de provas e expiações, eu não posso desencarnar e imediatamente chegar num mundo espiritual de espíritos felizes, porque não é a minha condição. Né? A adaptação tem que ser feita para um mundo muito apropriado, parecido com aquele que eu estava, né, como encarnado. Então, além de haver muitas moradas no plano físico, existem muitas moradas no plano espiritual. É isso. E aí no Evangelho, que, né, dessa maneira didática e muito especial, Kardec divide assim: diferentes estados da alma na erraticidade, nos mundos espirituais, diversas categorias de mundos habitados, que ele vai falar. O destino da Terra é a causa das misérias humanas. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mundos superiores e inferiores. Existem mundos superiores ao nosso e inferiores ao nosso que nós estamos habitando. E depois fala do mundo de provas e expiações, que é o nosso. Mundos regeneradores, que é o que o planeta Terra vai se transformar, né? Nós estamos caminhando para isso. E ele termina com progressão dos mundos, ou seja, falando do progresso. E o progresso, ele não para, né? O progresso, a lei, é uma lei, né? Lei do progresso. O progresso está aí para todos nós, né? Todos nós vamos progredir, inclusive
os mundos. E aí, eu falei que nós iríamos usar de duas vertentes, falar do mundo exterior e do mundo interior. E agora eu chamo a atenção para vocês para nós falarmos do mundo interior. Por quê? É uma coisa que a gente deve pensar. De que adianta os mundos exteriores se eu não estou em equilíbrio com o meu mundo interior? Porque, veja bem, se eu não estou bem, eu posso ir para qualquer lugar. Até, né, se fosse possível, para mundos felizes, mas eu não estou bem comigo mesma. Eu não vou conseguir sentir aquela felicidade daquele mundo. Então, tudo se opera através do meu mundo interior. Então, fica a pergunta: como está a minha morada? Porque existem várias moradas exteriores, mas existe apenas uma morada interior. E essa morada, quando Jesus fala isso, né, que ele quer que nós estejamos aonde ele está, Jesus está fazendo um convite para que ele possa estar na nossa morada. Se pergunte: Jesus está na sua morada interior? Porque através dos seus pensamentos é que você vai saber dizer se Jesus já faz moradia na sua intimidade. E Jesus deve fazer moradia na nossa intimidade. Porque, segundo Emmanuel, a mente é a casa do espírito, né? Como anda a nossa mente. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula para os jovens, que é fácil da gente olhar para a nossa mente. Olhe para o seu exterior, né? Veja como está o ambiente que você vive e convive. Se ele estiver uma bagunça, assim é o seu pensamento, é o seu interior. Então, olhando para as coisas materiais que estão ao seu redor, dá para entender como anda a sua própria intimidade. Então, os seus pensamentos precisam se organizar. E, às vezes, para o nosso pensamento se organizar, nós precisamos, às vezes, de algo concreto. Às vezes, quando o pensamento está tão em desalinho, numa loucura, pega uma gaveta que está lá, bagunçada, e começa a colocar em ordem, para que essa ordem física chegue para uma ordem mental. Porque quando nós falamos em equilíbrio, o equilíbrio do pensamento se dá com o equilíbrio do nosso sentimento. Né? Então, se as coisas não estão muito bem resolvidas aqui dentro da nossa intimidade, nós precisamos começar a trabalhar. Veja bem, eu gosto sempre de citar Pedro, né? Pedro Pedra. Jesus confiou no Pedro Pedra. Tanto é que quando Jesus estava fazendo essa fala, Jesus depois fala assim: daqui a um tempo eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir comigo. Pedro já na hora fala assim: como não pode? Eu vou com o Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser. Né? Porque Pedro mostrava aquela questão da coragem, né? Pedro é muito parecido conosco, né? Nós nos encorajamos para as coisas. Mas Jesus sabe o valor e o tamanho de cada um de nós. E Jesus sabia o tamanho de Pedro naquele momento. E fala assim: não, Pedro, você não irá. E depois fala, né? Hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. E Pedro, imagine, nossa, como que Jesus fala isso para mim? Jesus conhecia a escalada, o degrau espiritual que cada um estava. E conhece o nosso degrau, né? O degrau que nós estamos. Reconhece. Mas Jesus quer que em qualquer degrau em que eu esteja com Ele. Não importa o degrau que eu esteja, mas que eu esteja com Ele. Porque se eu estou com Ele, é certeza
de que eu vou subir para outros degraus. Então, percebe como esse capítulo é o capítulo da consolação? É Jesus me apoiando o tempo todo, mostrando que tem mundos mais felizes, mas que para que eu possa conquistar, eu tenho que fazer uma conquista íntima, vencer as minhas próprias imperfeições, vencer a mim mesma. Como ele disse, eu venci o mundo, né? Mas o mundo da minha própria intimidade. Eu preciso vencer as minhas próprias imperfeições, né? Eu tenho que cuidar da minha morada interior. Porque se eu não cuidar da minha morada interior, eu não terei acesso a esses mundos mais felizes. Vamos lembrar lá no nosso lar, quando o André Luiz está lá, ainda perdido, né? Será que André Luiz não se estava ali perdido ainda? Ele não estava sendo ajudado naquele momento? Será que não existia nenhum espírito, entre eles Clarencio, a querer ajudar André Luiz? Estava. E aí, por que André Luiz não percebia a presença do mentor espiritual? Porque a morada de André Luiz naquele momento era outra. Um estava numa faixa, o outro estava em outra. Ele não acessava a faixa daquele mentor espiritual. E quando que ele consegue acessar a faixa e perceber que ele tinha uma ajuda? Quando ele faz uma prece. Uma prece que sai do fundo da sua alma. Aí ele entra na mesma faixa e é imediatamente socorrido das zonas inferiores para as zonas socorristas. Então, minha gente, nós temos que olhar em que faixa está o meu pensamento. É lógico que eu não tenho pensamento glorificado 24 horas por dia, mas eu não posso ficar dentro da casa mental só nos porões. Eu preciso elevar os meus pensamentos para que Jesus possa fazer moradia. Não é só pegar e ler o Evangelho, é fazer com que esse Evangelho saia daqui da intelectualidade e chegue ao meu coração. Porque se ele chegar ao meu coração, eu vou praticá-lo. Porque o convite de Jesus é esse. Conhecimento nós já temos. Jesus quer que a gente projete esse ensinamento para horizontes maiores. Nosso olhar tem que ser para novos horizontes, né? Redirecionar esse nosso olhar. Redirecionar para onde? Para o divino. Deus nos ama e nos aguarda na perfeição, mas nos dá várias moradas. São os degraus que nós vamos subindo, né? E veja bem, qual é a verdadeira morada que eu sempre estarei? A verdadeira morada que eu sempre estarei é a minha morada íntima. E se eu vou ter que conviver comigo mesma pela eternidade, que essa casa, que essa morada, seja uma morada arejada, com o sol da verdade entrando, uma casa limpa, uma casa organizada, uma casa em plena harmonia, né? É o alto amor e o alto cuidado. Sempre nos chamando a atenção, né? Se cuide, se ame, porque você vai ter que conviver com você mesmo pela eternidade. Então, aquela concepção de céu e inferno já mudou completamente para nós. Porque, segundo Emmanuel também,
Emmanuel diz assim, olha, o céu começa em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Olha que frase forte essa. O céu começa em mim. Nas mudanças que eu vou fazendo interiormente, mudanças morais em mim. E o inferno tem o tamanho da rebeldia. Quando eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não deixo Jesus fazer morada em mim. Por quê? Porque isso gera responsabilidades, compromissos. E às vezes eu ainda quero viver uma vida de ilusão. Então eu vou vivendo o inferno. Né? Mas isso só depende de mim, não é Deus me castigando, não. Deus nos dá todas as potencialidades para nós chegarmos à perfeição. Mas eu, às vezes, me atraso. Né? Me atraso, me iludindo com coisas que acontecem no mundo e vou me rebelando. Não quero. Tá lá as leis morais, conheço as leis morais, mas não quero avançar. Ah, tenho que ter disciplina, tem que ter responsabilidade. Ah, não está no meu tempo ainda. E aí eu sofro. Por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações. Porque a nossa intimidade só permite esse mundo por enquanto. E aí a gente vai falar assim: ah, não, mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Realmente estamos. Mas, assim como a natureza não dá saltos, um mundo de provas e expiações não é assim: a gente dorme e acorda no mundo de regeneração, não. Mesmo porque não estaria nem adaptado para isso. Então, é gradativamente. Nós já entramos, né, nessa transição. Mas essa transição ainda segue alguns séculos. E agora nós estamos vivendo o momento aí da pandemia. E aí, quando vem esses abalos, né, para nós, e eu quero ler aqui a questão do livro dos Espíritos, a questão 783 do livro dos Espíritos, lá das leis morais, que ele vai trabalhar a lei do progresso. O Kardec pergunta aos espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então nós temos que entender essa pandemia como Deus mandando alguns abalos para que a gente possa progredir. Por que logo que começou tudo isso, nós nos sentimos abalados e até em aflição muitos? Porque essa pandemia nos trouxe a sensação da impermanência. E nós, que na nossa projeção de darmos, às vezes, valor maior do que nós temos, nós achamos que temos como que eu vou dizer? Que eu tenho controle, essa é a palavra, que eu tenho controle de tudo. Eu controlo tudo e a todos. E aí vem a pandemia. Durmo de um jeito, acordo de outro. Tudo modifica, o meu cotidiano se modifica de uma hora para outra. Que controle eu tenho sobre isso? Nenhum. Nenhum. O mundo se abala. Posso morrer a qualquer momento. Isso posso mesmo, independente da pandemia. Mas a pandemia me mostra claramente que isso pode acontecer. E aí eu, como espírita, que sei que não existe a morte, existe só uma condição de sair de um estado de mundo físico e ir para um mundo espiritual, me abalo com isso.
A morte ainda, para muitos de nós espíritas, ainda é algo muito difícil de ser trabalhado. Mesmo diante de tudo que nós conhecemos. Quando vem a prática, eu me rebelo. Eu não quero perder o controle. É como se eu estivesse segurando areia e os grãos de areia esvaindo pelos vãos dos meus dedos. Me dá insegurança. Eu que estava a todo tempo, gosto dessa imagem, sabe aquele, nos circos chineses, que tem um chinês que fica lá com o pratinho, né? Então tem a varinha e ele controlando todos aqueles pratinhos. De um dia para o outro, todos esses pratinhos caem. Isso é impermanência. Então, essa pandemia nos ajuda a perceber as nossas próprias limitações. Eu não posso tudo. A nossa arrogância de achar que eu posso tudo. E nos faz rever a nossa autossuficiência. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso do outro. Porque nessa pandemia eu percebo isso. Não adianta eu, apenas eu, me cuidar. Eu preciso que o outro também se cuide. Não adianta só eu ficar dentro de casa. Eu preciso que o outro também faça. E eu preciso agora parar de pensar só em mim. Eu preciso pensar numa coletividade. Porque se eu faço algo errado nesse momento, não é só a mim que vai haver consequências. Os impactos de alguma coisa que eu possa fazer de errado em relação a essa pandemia vai trazer consequências a vários outros indivíduos. Então, nos mostra que eu não caminho sozinho. Eu necessito do outro nessa caminhada, que até então eu estava fazendo de conta que não existia. E aí a pandemia nos coloca dentro de onde? Dentro do nosso lar. Antes, até ontem, estávamos correndo no nosso mundo material, no nosso mundo profissional, e com poucas horas do nosso dia dentro do nosso lar. Eu brincava em algumas situações que às vezes precisava colocar um crachá para quando chegasse dentro de casa, porque poderia ser que alguém não me reconhecesse ali dentro. Brincadeira de mau gosto, porque se eu escolhi vir nessa família, é essa que vai me fazer progredir. E agora, essa pandemia nos coloca todos no mesmo espaço físico. E aí, agora, o que nós estamos vivenciando? O contato diário com aqueles que são os nossos professores e nós, os professores deles. Difícil? Difícil. Muito difícil. Essa caminhada é difícil porque nós não colocamos Jesus na nossa intimidade, na nossa morada. Porque se Jesus estivesse dentro da minha intimidade, morando dentro de mim, a tolerância, o respeito, a disposição para o outro seria algo diário. A resignação, a paciência, mas ainda não é. Então, porque Jesus não faz morada dentro de mim. Nós estamos percebendo que hoje a violência dentro do lar até aumentou. Existem dados estatísticos mostrando isso. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a viver em família. Mas nós vamos ter que voltar. Então, eu vi uma fala, eu não vou me lembrar agora de quem, das tantas coisas que a gente vai lendo, né? Que ele fala assim, que eu achei interessantíssimo. Não tem nada de espírita, mas ele falava assim, num dos artigos que eu estava lendo por aí. Coronavírus não poderia ter um nome melhor. Por quê?
corona, né? Ele nos tira do trono de nós mesmos e nos coloca a coroa de nossas vidas em sua justa dimensão. O coronavírus nos mostra o que realmente nós somos, dá o devido valor a nós. E a coroa de espinhos que nos convoca agora a uma experiência escassa em nossa época. Que coroa é essa? Da humildade. Esse corona tira uma coroa de ilusão. Aquela coroa onde nós achávamos que tinha uma dimensão maior do que nós tínhamos. Tirou da ilusão e nos coloca outra coroa. A coroa de espinhos da humildade. E nos coloca todos dentro de casa e fala, vamos conviver. Mas lembra que eu falei assim, vamos conviver conosco numa casa feliz? Vamos fazer felicidade dentro de nós para que nós possamos fazer o nosso lar um ambiente feliz. Eu, graças a Deus, tive um ambiente muito feliz na minha infância, adolescência e fase adulta, dentro do meu lar. Mas eu quero retomar a minha infância, porque meu pai faleceu muito cedo, então, numa casa, pai, mãe, filhos. Eu tive uma infância muito boa, onde nós almoçávamos, nós éramos obrigados, né, a almoçar e jantar juntos, toda a família. Meu pai falava, pode sair, né? Vocês quiserem sair, podem sair, mas no horário do almoço, no horário de jantar, todos aqui, dentro, em comunhão com a família. E quando eu era criança, eu me lembro muito de que nós, à noite, nós não ficávamos presos à televisão. Nós brincávamos. Pai, mãe e filhos. Muitos dos jogos que hoje eu brinco com meu filho, ou brinquei com o meu filho, eu brinco até hoje com o meu filho que é adulto, eu aprendi com os meus pais. Então, às vezes, com jogos de baralho, sei lá, rouba-monte, ou se não, se jogava com os meus pais, eu brincava com os meus pais. Isso me traz uma alegria de uma construção íntima de família. Isso é muito bom para mim. Vai formando memórias felizes de família. E assim eu quis perpetuar para o meu filho. Eu sempre trabalhei muito, mas nós brincávamos. Né? No momento que tinha, nós brincávamos. E como isso foi se perdendo na atualidade, agora Jesus nos convoca. Deus, na sua sabedoria, nos convoca a vivermos juntos de novo. E por que não agora nós fazemos isso? Nos momentos que nós estamos tendo com a família, ao invés de nós nos degladiarmos, vamos conversar, vamos brincar, vamos rir, vamos contar nossas experiências, vamos mostrar o que somos para os nossos filhos. E quem sabe os nossos filhos vão levar o maior susto ao ver as nossas fragilidades e ver que nós somos espíritos imperfeitos também. E assim eles vão se abrir conosco, também como um espírito imperfeito. Então, abrir a nossa intimidade para a nossa família e mostrar quem realmente nós somos. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo agora. Esquece, né, que às vezes vem a discussão, mas vem, porque isso é viver. Nós não podemos só estar encarnado no planeta Terra. Não, nós precisamos viver. Porque sabe o que é viver? Viver é amar e servir. Então, naquele momento, onde as coisas, às vezes, dentro da nossa casa estão perdendo meio que o controle, né? E vamos lembrar, nós não temos o controle de tudo mesmo. Vamos lembrar dessa fala. Conviver, viver, é amar e servir. Vamos amar da maneira que nós podemos, nós saibamos ainda, da maneira que a gente pode amar e servir aquele outro. E se ele está numa rebeldia, ele está necessitado. Necessitado do quê?
de carinho, de que alguém olhe para ele. Ele está necessitado de amor. Essa é a convocação para nós agora. Mas não é um momento de consolação? É um momento de consolo dentro do nosso lar, onde, em alguns momentos, nós vamos deitar na nossa cama e pensar como foi o nosso dia, e olharmos para o nosso dia e agradecermos a Deus pelo dia maravilhoso que nós tivemos, junto daqueles que nós pedimos para estar no dia a dia, para transformar, às vezes, sensações doentes em amor. Agradeçamos a Deus, então, por essa oportunidade, porque tudo passa, a pandemia vai passar, momentos difíceis passam, momentos de alegria também passam. E nós temos que saber viver cada um desses momentos e fazer com que em nosso coração, nesses momentos felizes, Jesus vai estar ali. E quando eu vou aumentando esses momentos, Jesus passa de inquilino para proprietário do nosso coração. É isso que Jesus nos convida. E é essa lição de consolação que eu quero que fique essa noite. Para mim e para todos nós. Então, só para terminar, eu quero deixar uma poesia de... Essa poesia é de... eu não anotei. Bom, mas depois eu acho o nome aqui. A poesia tem como título Estrada Adiante. E diz assim, de Camilo da Cunha, Estrada Adiante. Serve e prossegue, não temas. A lei maior é servir. Quem luta em muitos problemas não tem meios de cair. Pedra, ofensa, prova, cruz, esquece-te no perdão. Quanto mais amor, mais luz, mais Jesus no coração. Que Jesus esteja no nosso coração, fazendo morada todos os dias. Então agora, gente, vamos aproveitar que nós estamos nessa psicosfera de tantos amigos espirituais que estão aqui a nos envolver. Vamos aproveitar para fazer as vibrações por nós e por todos aqueles que necessitam. Quero vos convidar agora a fechar os vossos olhos, aproveitando a psicosfera que se faz agora no ambiente de cada um, que no ambiente interior de cada um possa agora se fazer luz, que essa luz se amplie e que o Divino Mestre possa agora estar conosco. Mestre Jesus, que o seu abraço fraterno e carinhoso possa nos trazer a consolação, nos conduzindo agora a passos mais firmes na senda do progresso. Mestre Jesus, que agora está aqui no meu lar,
possa visitar todos os cômodos dessa casa, deixando a sua luz e o seu amor. Que a paz e a fraternidade possa fazer moradia. E Mestre Jesus, nos sustente nas provações diárias, para que estejamos firmes no nosso propósito. Propósito esse de caminharmos juntos em família e nos melhorarmos dia após dia. E Mestre Jesus, agora nós vos pedimos que possa olhar pelo nosso planeta Terra, planeta abençoado que nos abriga, que possa passar por esses momentos de pandemia, momentos dolorosos para muitos, mas que possa passar com crescimento espiritual. Sabemos, Mestre Jesus, que nada é para o mal, tudo é para o nosso bem. Que saibamos aproveitar cada momento. E pedimos por aqueles irmãos que estão nos hospitais, passando pela prova da pandemia, que eles agora recebam a sua presença, Mestre, abrandando as suas dores, conduzindo pensamentos em pensamentos de luz e de esperança. Mestre Jesus, esteja também entre todos aqueles médicos, enfermeiros, todos que trabalham na área da saúde, enfrentando dias dolorosos, minutos, segundos de dor. Que possa agora, Mestre Jesus, ser depositado no coração de cada um desses irmãos a semente da esperança, do encorajamento, da força, para que possam fazer no seu dia o servir constante no trabalho, no bem e na caridade. Mestre Jesus, nós os agradecemos por todos os momentos que conduz os nossos pensamentos. Agradecemos aos amigos espirituais que conosco sempre estão, soprando em nossos ouvidos sempre palavras de conforto, de consolo, acalentando nossos corações. Então agora, é com alegria, Mestre Jesus, que nos despedimos, mas sabendo que o Senhor conosco permanecerá em nossa companhia, reinando sempre, para que assim, todos os dias da nossa caminhada, estejamos com o pensamento voltados ao Senhor. E assim, faça abrigo e moradia em nossa intimidade. Agradeçamos a todos os amigos espirituais e ao Pai misericordioso, que nos sustenta sempre, nos dando o dom da vida. Mais uma vez, gratos que estamos por momentos que passamos juntos, nessa psicosfera tão imaginária, de tantos espíritos com tanta luz.
Jesus, Mestre Jesus, gratos, mais uma vez pedimos, se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratos, mais uma vez, gratidão por vocês estarem comigo nessa noite, gratidão aos amigos espirituais que estão aqui conosco, e que nós possamos, nessa noite, estarmos envolvidos nessas mesmas vibrações e nos encontremos de novo nessa noite. Agradeço a cada um pelas vibrações que me mandaram. Boa noite aí, Osmar, Rodrigo, Ana Paula, Célia, Ana Paula, que eu estou vendo aí no chat, e que eu possa, em outros momentos, estar com vocês. Obrigada, gente. Deixo um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Obrigada. E até breve, gente.